Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Estamos na aula 19, dentro do tema Traumatologia Forense, subtema Agentes Químicos. Já vimos os agentes físicos, chegou a vez de analisarmos os agentes químicos. Pessoal, na aula passada eu tratei temas elementos químicos, é força do hábito, tá? Vocês me perdoem. Agentes químicos. Muito bem. Pessoal, os agentes químicos, eles podem ser os cáusticos, venenos e alguns editais agora têm tratado a questão da embriaguez e das toxicofilias dentro dos agentes químicos. Gente, quero destacar aqui para os senhores que a embriaguez e a toxicofilias, eles possuem elementos jurídicos muito importantes, sobretudo na embriaguez, no que se refere ao Código de Trânsito e a embriaguez ao volante de um veículo automotor. Enquanto que as toxicofilias vão possuir desmembramentos jurídicos lá da lei de drogas, que não se fala mais em lei de tóxicos, certo? O conceito agora é drogas. Muito bem. Então, nós vamos fazer aquelas amarraduras com os conceitos jurídicos, ao mesmo tempo que vamos fazer um estudo da parte técnica de forma sistemática. Palavras-chave e amarração com o Código Penal. Tudo para facilitar os senhores o estudo, aumentarmos o espectro do nosso guarda-chuva e aumentarmos a possibilidade de acerto da questão. Certo, pessoal? Então, peço a vênia aqui para os senhores, confiem no professor. Se porventura tiverem dúvida, mandem um e-mail, mas o estudo acadêmico, aquele estudo técnico, aprofundado, ele fica lá para quando os senhores passarem no concurso. Aqui nós temos o foco que é acertar a questão. Tudo bem? Nós estamos falando aqui para todas as áreas do conhecimento, desde o ensino médio, do ensino técnico, até o ensino superior. Os médicos estão se preparando para o concurso de médico legista e todos os peritos criminais de todas as 18 áreas. Então, vamos tratar com generalismo aquilo que merece. Aquilo que merecer objetividade, que é o que nós estamos fazendo aqui, vamos tratar com objetividade, com o foco na aprovação. Certo? Agentes químicos. Cáusticos, venenos, embriaguez, toxicofilias são o nosso tema da aula de hoje. Agentes cáusticos. Pessoal, aqui a diferença vai em relação aos venenos, certo? Enquanto os agentes cáusticos causam a destruição direta do organismo, os venenos vão causar interferências nas trocas metabólicas. Então, percebam aqui que o avaliador vai tentar confundi-los quando um agente químico for cáustico ou considerado um veneno. Gente, lembrem do tema vitrolagem, que aparece muito em provas. É o vítrolo ácido sulfúrico. Ele causa lesões viscerais e cutâneas. A vitrolagem era uma forma de cometimento de homicídios muito comum. E ainda os ácidos fortes utilizados nos agentes cáusticos, nítrico, sulfúrico e clorídrico. Certo? Enquanto que os venenos, pessoal, possuem uma peculiaridade que se refere ao binômio dose letal versus dose tóxica. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, do açúcar, ele não é considerado um agente tóxico de forma habitual. O problema é que se ele for ministrado para uma vítima que possui diabetes, ele pode ser considerado um veneno. Então, gente, depende da dose. A dose pode ser tóxica, qualquer dose sendo tóxica, nós estamos falando aí de uma ação tóxica habitual. Então, se trata de um veneno por natureza. Agora, se nós estivermos falando de uma dose letal de um elemento que não tem uma ação tóxica habitual, ele vai ser considerado veneno ou não. Ele depende da dose letal, certo? Então, prestem atenção que o veneno pode ser considerado por natureza ou dependendo de uma dose letal, certo? Depende da quantidade introduzida. Lembrem do açúcar para o diabético. Pessoal, se refere à embriaguez, obviamente nós estamos falando de elementos químicos, já que o álcool vai produzir reações químicas tanto no sistema nervoso como no sistema digestivo, e nós vamos tratar aqui a embriaguez com aquele link com a legislação de trânsito, com o ordenamento jurídico penal e de acordo com as palavras-chave, certo? A embriaguez é um tema muito amplo. No entanto, nós vamos tratá-lo com objetividade, visando acertar a questão.
Pessoal, o que mais tem aparecido sobre embriaguez são fases da embriaguez, tipos de embriaguez, graus de embriaguez e alguns aspectos periciais controversos. O avaliador costuma fazer confusões, o que se refere às fases, tipos. Pega os tipos e diz que são fases. Pega os graus e diz que são fases. Pega os tipos e diz que são graus. Ele mistura uma coisa com a outra. Aqui nós vamos tratar cada coisa no seu quadrado para não causar confusão, certo? Quem tiver dúvidas, manda um e-mailzinho lá que a gente aprofunda a matéria. Fases da embriaguez. Fase da excitação, também conhecida como fase eufórica, é onde a capacidade de julgamento está comprometida e há uma desinibição por parte do agente que está embriagado. Seguindo a fase da excitação, nós temos a fase da confusão. Aí sim a fase agitada. Muitos avaliadores gostam de confundir a excitação com a fase agitada e a fase da confusão com a fase eufórica. Então, percebam aqui que elas têm nomenclaturas bastante similares. Na fase da confusão, existe um equilíbrio e visão comprometidas. A pessoa não consegue fazer o quadro, não consegue caminhar em linha reta. A pessoa se sente anestesiada. Este é o período médico legal. Por quê? Porque é aqui que a pessoa começa a ter atos antissociais e começa a se tornar agressiva e pode vir a causar um delito, pode vir a incorrer em um tipo penal, certo? Por fim, a fase da sonolência, a fase comatosa, é aquela onde não existem mais reflexos e aparece a hipotermia e pode levar a óbito. Então, gente, se perguntar na prova fase médico-legal, é a fase da confusão. Mas não confundam a fase da excitação com a fase agitada e nem a fase da confusão com a fase eufórica. Certo? Tipos de embriaguez. Embriaguez pré-ordenada é aquela em que o sujeito deliberadamente planeja se embriagar para tomar coragem e ir cometer o delito. Tranquilamente confundível com a embriaguez voluntária. A pessoa voluntariamente vai lá e ingere bebida alcoólica em uma quantidade excessiva. Reparem que aqui a pessoa simplesmente ingere a bebida alcoólica, enquanto que na pré-ordenada a pessoa está bebendo para criar coragem para cometer o delito. Uma pode se confundir com a outra, mas definitivamente não são coisas idênticas. A pré-ordenada é voluntária. Agora, a voluntária nem sempre é pré-ordenada. Da mesma forma, nós vamos ver que a embriaguez acidental pode se confundir com a fortuita. A embriaguez fortuita, existem exemplos onde o doutrinador lá do direito penal vai dizer o seguinte, principalmente aqueles exemplos lá do direito penal especial. O sujeito está lá em Bento Gonçalves, na festa do vinho, tropeça e cai no barril de vinho e acaba tendo uma embriaguez fortuita. Ela é uma embriaguez, sem dúvida nenhuma, involuntária, mas a pessoa acaba por ficar embriagada. Já a embriaguez por força maior é aquela em que a pessoa não tem o que comer, não tem o que beber. Então acaba bebendo bebida alcoólica, está em jejum e acaba chegando muito rapidamente na fase da confusão. Certo? Temos também embriaguez culposa. A pessoa não sabia que estava ingerindo bebida alcoólica. Muito difícil de acontecer, mas existe. Embriaguez habitual. Pode se confundir com a patológica. Eu diria para vocês o seguinte, toda pessoa que tem uma embriaguez patológica pode vir a ter uma embriaguez habitual. Agora, toda embriaguez habitual, ou a embriaguez habitual, nem sempre é patológica. Patológica é aquela que decorre de uma patologia. Certo? Embriaguez pré-ter-dolosa. Lembrem lá do crime pré-ter-doloso, das lesões corporais seguidas de morte. A pessoa quer um resultado, a pessoa pratica um delito com um determinado dolo e lá na frente o resultado é pior do que a encomenda. Aqui, da mesma forma, a pessoa quer tomar uma determinada quantidade de bebida, quer atingir uma determinada fase de embriaguez e acaba passando para as demais. E aí acaba por cometer um delito e a embriaguez acaba importando para o direito penal. Certo? Por fim, nós temos a embriaguez acidental e não acidental, que pode se confundir aqui com as demais.
Lembrem da embriaguez acidental com aquela cometida por força maior. E a não acidental, contrário senso, é aquela que não é acidental, ou seja, ela é voluntária ou pré-ordenada, ou ainda habitual, certo? Pessoal, para nós aqui nos tipos, o que importa é não confundirmos com as fases e muito menos com os graus. Agora, cada uma tem um conceito diferenciado, aparece na doutrina, pouco aparece nas provas, mas elas podem ser confundidas. Então, nós estamos aqui para ver o todo e saber a diferença entre uma e outra. Se aparecer algum outro nome, vejam, são essas aqui que nós temos na doutrina, certo? Na literatura de medicina legal. Por fim, temos os graus de embriaguez. A embriaguez pode ser completa ou incompleta. Na completa, nós temos a incapacidade de compreensão do caráter ilícito das atitudes ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Opa, esse conceito nós já vimos. É o conceito de inimputabilidade. Então, a embriaguez, o grau de embriaguez completa, chamada completa, produz a incapacidade de compreensão do caráter ilícito das atitudes ou da determinação de acordo com esse entendimento. A pessoa pode ser considerada inimputável. O que isso significa? A pessoa sendo considerada inimputável, afastamos a culpabilidade, logo afastamos o crime. Então, a pessoa que incorrer em um tipo penal pode ter afastado o caráter ilícito do seu... Pode ter, afastada a compreensão do caráter ilícito. Isso afasta a imputabilidade. Imputabilidade objetiva, 18 anos, faculdades mentais. Mais a potencial consciência da ilicitude. Então, se a pessoa estava com a embriaguez completa, ela pode ter afastado a potencial consciência da ilicitude, pode ter afastado a imputabilidade. Para a discussão médico-legal, para o conceito jurídico, importa saber se a pessoa estava em embriaguez completa ou incompleta. Porque aqui na incompleta, nós podemos estar falando em uma parcial capacidade de compreensão do caráter ilícito de suas atitudes ou da determinação de acordo com esse entendimento. E o que isso significa? Imputabilidade ou semi-imputabilidade. Desculpem, inimputabilidade na embriaguez completa, semi-imputabilidade na embriaguez incompleta. E a semi-imputabilidade, nós já vimos lá nas aulas anteriores, se trata de uma causa de diminuição de pena. Certo? Pessoal, agora nós vamos ver aqui alguns aspectos periciais da embriaguez. Primeiramente, eu queria destacar para os senhores a questão no que se refere ao tempo de eliminação. Gente, o tempo de eliminação do álcool no organismo varia muito de acordo com o peso da pessoa, o sexo, a altura e ainda se a pessoa tem habitualidade no consumo de álcool, se a pessoa possui alguma patologia pré-existente. Pessoal, o tempo de eliminação não costuma aparecer em provas de maneira objetiva. O questionamento normalmente vem de forma genérica, de forma superficial. Não há como determinar um período. Alguns doutrinadores da área técnica médico-pericial falam que uma pessoa, um homem, ser humano de sexo masculino, de aproximadamente 1,75 m, de aproximadamente 70 quilos, ao ingerir 2 garrafas de cerveja de 600 ml, irá eliminar totalmente o álcool do seu organismo após 1 hora. Pois bem, isso é muito variável e os estudos acabam por alterar. Também depende do teor alcoólico da cerveja ingerida. Então, senhores, eu diria para vocês o seguinte, o tempo de eliminação aparece nas provas de maneira muito genérica. Agora, se nós estivermos falando de exame de sangue ou de exame de etilômetro, aí nós podemos estar falando em um tempo maior ou menor. Este tempo que eu falei para os senhores, que aparece na doutrina, é com que se refere o zeramento do teste do etilômetro, do bafômetro. O exame de sangue, ele demora um tempinho diferenciado.
O que ocorre é que muitas pessoas chegam na Blitz e acabam pedindo para fazer o exame de sangue lá no departamento médico legal. E aí acabam ganhando um tempinho para a eliminação. Gente, na verdade, o exame de sangue, ele é tão eficiente quanto o exame do etilômetro. A diferença é que o etilômetro vai pegar no momento em que a pessoa está no flagrante em condução de veículo automotor. E ainda nós temos os sinais de embriaguez, que são a perda de equilíbrio, a perda de reflexos, a hipotermia, a agressividade, tudo isso são sinais de embriaguez. A fase eufórica e a desinibição. Tudo isso pode ser utilizado como prova. Segundo a legislação atual, isso pode ser utilizado como prova do condutor de veículo automotor. Mas precisamos pensar aqui, como médicos legistas, saber que tanto o exame de sangue quanto o etilômetro são eficientes no que se refere à aferição da embriaguez, certo? Agora, a questão jurídica vai ficar lá para a análise do juiz, do delegado de polícia, que vai dar a voz de prisão ou vai relaxar a prisão efetuada do sujeito que está conduzindo o veículo automotor. Então, percebam, pessoal, que aqui nós estamos tratando a matéria de duas formas. Questão da imputabilidade penal para todo e qualquer delito da pessoa que está embriagada. Estamos tratando da pessoa que se embriaga e vai dirigir o veículo automotor. Ele o faz de maneira voluntária. Ele não bebe para ter coragem para dirigir. Enquanto que a pessoa que quer praticar um homicídio, ela bebe pré-ordenadamente para adquirir coragem e confiança para praticar o delito. Então, gente, não confundam uma coisa com a outra, certo? Lembrando também que a embriaguez voluntária, a embriaguez culposa ou a embriaguez patológica, ela não vai afastar o caráter ilícito. Agora, se nós conseguirmos afastar a imputabilidade penal da pessoa, ela é doente. E aí acaba precisando dirigir um veículo automotor, mesmo embriagada, nós podemos estar falando de uma excludente de ilicitude. É lá o estado de necessidade. A pessoa está em fuga, está fugindo de um assassino, está embriagada, só encontra um veículo automotor com a chave na ignição. Ele liga e sai dirigindo. E aí é parada por uma autoridade policial. Essa história ela vai ser difícil de ter créditos, né? Mas nós estamos falando aí em tese de um afastamento da ilicitude, estado de necessidade ou legítima defesa, conforme for o caso, certo? Então, as questões aqui tratam muito do Código de Trânsito, mas também tratam dos demais crimes do ordenamento jurídico quando o agente está sob a influência da embriaguez, certo? Então, aqui falamos bastante sobre os crimes de trânsito e das infrações de trânsito. Lembrando, a quantidade de álcool ingerido pelo condutor de veículo automotor, ela vai definir se o sujeito está diante de uma infração de trânsito ou de um crime de trânsito. Pois bem, apenas se negar a realização do bafômetro é uma infração de trânsito, não constitui crime, mas é um ato passível de punição administrativa, multa, apreensão da carteira, apreensão do veículo, mas não cabe pena de prisão, não cabe prisão em flagrante. Agora, se a pessoa apresentar sinais de embriaguez, aí nós estaremos falando em um possível crime de trânsito. O fato é que o agente, para conseguir aferir a embriaguez, precisa estar diante de uma prova. E esta prova acaba por ser algo que vai além da ciência. Então, são impressões, são indícios, são evidências, são vestígios, que podem ser evidências ou não. Esses indícios de embriaguez, eles vão tratar, por exemplo, da pessoa que está agressiva, sem motivo, da pessoa que está com equilíbrio comprometido, pessoa que está com os olhos vermelhos, enfim. Certo? Isso pode servir de prova ou não. O fato é que o exame do etilômetro ou do exame de sangue, ele vai definir se a pessoa está simplesmente isento de pena ou está
sem nenhum tipo de embriaguez, sem nenhum elemento alcoólico no organismo, ou se está praticando uma infração de trânsito até 0,6 miligramas de álcool por litro de sangue, ou se estamos falando aí de um crime de trânsito. Então, lembre, a pessoa pode estar cometendo uma infração de trânsito ou um crime de trânsito. Direito administrativo, direito penal. Multa, apreensão da carteira, crime de trânsito. Lembrando ainda que a pessoa que tem aferida uma quantidade mínima de álcool, lembrem da lei seca, não pode nenhuma gota. Não pode nenhuma gota de álcool. Se tiver um pouquinho, até 0,6, infração de trânsito. 0,7 ou mais é crime de trânsito. Certo? E lembrem, nós estamos falando de álcool. Álcool etílico. Se a pessoa estiver sob a influência de drogas, nós ainda não temos, até hoje, 2020, não temos o exame para aferição do uso de outras drogas. Então, esses aspectos aqui podem estar presentes. As fases da embriaguez podem estar presentes, mesmo não se tratando de álcool etílico. Eu acho que isso pode ser uma questão importante para aparecer na prova, certo? A embriaguez não é só de álcool. Agora, para fins do Código de Trânsito, nós estamos falando em embriaguez. Nós estamos falando em embriaguez de álcool etílico. Certo, gente? Nós podemos estar falando aí nas toxicofilias. Agora, para fins de crime de trânsito, o exame do etilômetro e do exame de sangue vai aferir a presença de álcool. Certo? Vamos ver aqui alguns aspectos periciais do Código de Trânsito, Lei 9503 de 97, CTB, Código de Trânsito. Existe lá o artigo 306, que vai tratar do crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa. O problema é que eu não consigo aferir outra substância psicoativa que cause dependência através do exame do etilômetro. O álcool eu consigo perceber, eu consigo aferir nos dois exames. A outra substância psicoativa só com o exame de sangue. Certo? Eu acho que isso pode ser uma questão interessante para a avaliação na prova de vocês. Certo? A pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão, habilitação para dirigir veículo automotor. E aqui nós falamos, ó, são constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas. Eu falei para vocês, 6 ou mais, na verdade, igual ou superior a 6. Então, até 5, infração de trânsito. 6 ou mais, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, crime de trânsito, artigo 306. O inciso 2, incluído aqui pela Lei 12.760 de 2012, vai trazer aqui a questão dos sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Então, uma norma penal em branco que vai ser preenchida pelas normativas do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, no que se refere aos sinais. Que sinais são esses? Voltamos lá para as fases da embriaguez. Capacidade de julgamento comprometida, desembirição, anestesia, falta de equilíbrio, agressividade, abolição de reflexos, hipotermia. Nós podemos estar falando aí em uma embriaguez. Agora, esses sinais são muito subjetivos e fica difícil provar. Aqui nós estamos falando de uma prova científica. Aqui nós estamos falando em uma presunção ou em um indício com base muito mais em aspectos subjetivos. Isso não tem muito de perícia, tá, gente? Embora nós estejamos falando de sinais de embriaguez, aqui realmente nós estamos falando de algo que não é aferível de forma cientificamente comprovada e taxativa, certo? Muito bem. Passemos então ao estudo das toxicofilias. Primeiramente, vamos analisar a legislação de drogas, depois os padrões de consumo de drogas, classificação,
tipos e aspectos periciais. Toxicofilias, lembrando para os senhores, vem de tóxico, embora a legislação tenha mudado o conceito para drogas, certo? O termo hoje é drogas, drogas lícitas e ilícitas. Essa alteração se deu através da lei número 11.343 de 2006. O artigo 28 trata da conduta adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviços, medida educativa. Gente, o artigo 28, na verdade, não se trata de um tipo penal, porque ele traz penalidades genéricas. E mais, alguns autores sustentam que estas condutas, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, ou seja, o conceito lá da Anvisa sobre drogas, o que se trata de droga ilícita. Então, se for para consumo pessoal, a pessoa estaria praticando uma conduta que não é mais considerada crime, ou seja, estaria descriminalizada a aquisição, a guarda, o depósito, o transporte ou o carregamento para consumo pessoal. Problema aqui, a jurisprudência vai resolver. O que ela vai dizer? Dependendo da quantia. Então, não fala aqui, o artigo 28 não fala em quantia. Então, a jurisprudência vai nos auxiliar lá no sentido de que, dependendo da quantia, dependendo do dinheiro trocado que for encontrado com o sujeito que estiver trazendo consigo drogas, ou ainda a questão das circunstâncias. Qual a localização geográfica essa pessoa se encontra, se perto de escolas, de madrugada, perto de vilas, perto de pontos já conhecidos pela polícia, ou ainda se estiver com uma quantidade fragmentada, ou ainda se o seu exame de drogas der negativo e ele estiver portando uma quantidade muito grande, ou ainda se a pessoa estiver com um cigarro de maconha apagado, ou sequer estiver com um cigarro fechado, estiver apenas com a droga ainda não pronta para o consumo, ou ainda estiver com outras drogas na mesma situação em que ela não esteja pronta para o consumo. Então, não estaria caracterizado para consumo pessoal. Lembrando, pessoal, que as condutas aqui são as nucleares do tipo. Se eu não tiver para consumo pessoal, afastado estaria o artigo 28. E aí nós estaríamos diante do artigo 33. O artigo 33 vai trazer uma série de condutas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, olha aqui de novo, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, olha de novo aqui o ter em depósito, transportar, trazer consigo, olha lá o trazer consigo de novo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Lembrando que isso é uma norma penal em branco. Pesquisaram lá o que é norma penal em branco? Pois é. Norma penal em branco é aquela que depende de uma outra norma para ser preenchida. O conceito de drogas não está na lei de drogas. O conceito de drogas é a Anvisa que determina através de uma portaria. Então, esta norma penal, o artigo 33, sim, é um tipo penal. Conduta, pena. Reclusão de 5 a 15 anos, pagamento de multa. Aqui sim nós temos um tipo penal, gente. Só que esta aqui não traz o termo para consumo pessoal. Eu dizia para os senhores que muitos autores do direito penal consideram que a guarda e o consumo de drogas ou aquisição para consumo pessoal estaria descriminalizado. Por quê? Porque não tem uma pena prevista. Essas penas não estão previstas na Constituição. A prestação de serviço, sim, mas a advertência, não. A medida educativa não é pena. Penas são restritiva de liberdades e de direitos, prestação de serviço à comunidade, pagamento de multa, prestação pecuniária. Essas é que são previstas na Constituição, lá no artigo 5º.
Sugiro para os senhores leitura do artigo 5º, na sua totalidade, todos os 56 incisos, para saber o que são penas. Penas são apenas aquelas. Se eu tenho uma conduta e não tenho uma pena, dizem os autores do direito penal, defensores da abolição do crime de uso de drogas para consumo pessoal, estaria extinta a punibilidade, portanto, nessas condutas para consumo pessoal. Então, pessoal, o avaliador pode tentar confundir vocês aqui, ó. É para consumo pessoal? Artigo 28. Não é para consumo pessoal? Ah, é para consumo pessoal, mas ele importa. Aqui vocês não vão encontrar importar, ó. Então, eu preciso das elementares deste tipo aqui e não deste aqui. E mais, se tiver esse aqui, mas for para consumo pessoal, descaracterizado está o crime do artigo 33. Então, caberia, portanto, a pena respectiva. Certo? Aqui nós estamos falando do traficante. Aqui nós estamos falando da pessoa que usa drogas ou traz consigo, mas para uso pessoal. Certo, gente? Por fim, os padrões de consumo da droga, eles podem ser experimentais, ocasionais ou fármaco-dependentes. Não acredito que isso pode aparecer na prova, mas apenas para nós termos em mente, experimental, a pessoa ainda não está naquela, digamos assim, habitualidade, que não acontece no padrão ocasional. Ocasional a pessoa utiliza em determinadas ocasiões, ele já tem um padrão de utilização, de consumo. E terceiro estágio seria a farmacodependência, onde a pessoa já está com um consumo patológico. A farmacodependência, ela se aplica bem lá na embriaguez patológica. Lembrando, senhores, embriaguez pode ser, sim, também no que se refere a drogas, certo? Então, aqui nós estaríamos falando em uma embriaguez patológica. Pessoal, classificação das drogas, elas podem ser entorpecentes, psicotrópicas. E este estudo da classificação nós deixaremos para a próxima aula.